tudo bem? Nós estamos aqui para a nossa aula 12. Olha só, falta só mais a aula 13 e acaba essa revista, passou muito rápido. E eu estou muito feliz porque nossa aula de hoje vai falar sobre conhecer a vontade de Deus, que é o tema da nossa revista toda, mas através da vida de Jó. É uma história muito linda que vocês vão conhecer. Então, o tema da nossa aula de hoje. Aula 12, Jó agradece a Deus. Então, nós vamos saber a história de Jó e saber que Jó é um exemplo para nós de quem agradece a Deus. Vamos lá. Para decorar, memória em ação. O texto está escrito na carta de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 18. Então, lá no final já do Novo Testamento, a carta de 1 Tessalonicenses, vai estar o nosso texto para decorar. Vamos lá? Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês. Mais uma vez, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês. Então, Deus quer que nós sejamos agradecidos, igual Jó. O que é ser agradecido? É agradecer a Deus sempre. Dizer obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, por tudo que você tem me dado. Isso é ser uma pessoa grata e nós precisamos ser. E nós precisamos ser em todas as situações. Quais situações? Nós podemos estar alegres, satisfeitos, nós podemos estar assustados, tristes, bravos, mas em todas as ocasiões, todas, qualquer uma que você pensar aí, você precisa agradecer a Deus. E isso que Jó fez, e é isso que a gente vai aprender hoje. Ser agradecidos em qualquer situação que nós estivermos passando, tá bom? Então, bora para a história. A nossa história está escrita no livro de Jó, porque é a história de Jó. E o capítulo 1 e 2 conta o início da vida de Jó. E lá no final do livro, o capítulo 42, vai ter a conclusão, o final da nossa história. E é nesse final que nós vamos treinar a nossa leitura. Então, pega aí sua Bíblia, pede para alguém te ajudar a achar Jó e abra lá no capítulo 42. Eu vou ler com vocês. Nós vamos ler do versículo 10 ao 16. Então, eu já deixei aqui aberto. Vamos ler. Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos, as suas irmãs e todos quanto antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, essa é a conclusão da história de Jó, que Deus supriu ele em tudo. Tudo que ele perde, Deus dá além. E então, nós vamos para o início da nossa história. Jó, ele tinha uma vida muito tranquila. Ele tinha seus filhos, ele tinha dinheiro, conseguia
ter uma vida boa. Ele tinha empregados que trabalhavam na fazenda dele, e na fazenda dele tinham muitos animais. Ele tinha uma vida muito boa. E ele não deixava de agradecer a Deus. Então ele agradecia a Deus pela família, ele sempre estava orando pelos filhos, ele tinha uma vida muito, muito certinha diante de Deus. E aí um certo dia, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, foi falar com Deus e falou para Deus: olha, tá vendo Jó? Ele é tão feliz, tão alegre, ele louva a Deus, ele ora, mas ele faz tudo isso porque ele tem tudo. Deixa ele sem nada. Ele não vai adorar a Deus. Ele só adora a Deus pelo que Deus dá para ele, pelo que ele tem. E aí Deus permitiu que o diabo tirasse o que Jó tinha. E aí, em apenas um dia, Jó perde seus filhos, todos os seus filhos. Ele perde todo o seu rebanho, seus animais. Ele fica sem nada. Ele perde tudo na fazenda, os empregados, os animais, e ainda perde os filhos. Olha que dia triste. Ele de repente não tinha mais nada. Mas sabe o que Jó fez? Ele continuou orando, ele continuou adorando ao Senhor, porque ele sabia que tudo que ele tinha, Deus que tinha dado. Então, se ele tinha perdido, ele não poderia ficar triste com Deus, porque Deus que sempre o abençoou. Então, ele continuou adorando a Deus. E aí, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, foi lá e falou para Deus: ele ainda adora? Ele ainda ora? É porque ele está com saúde. Então vamos tirar a saúde dele, porque aí ele não vai mais adorar a Deus. E aí Deus permite que o diabo toque na saúde de Jó. E Jó, ele tem uma doença na sua pele. Ele fica cheio de chagas. E eram tantas chagas que ele tinha que coçar com um caco de telha. Imagina uma telha, um pedaço de cerâmica que tem a telha, né, que é barro, e ele coçando ali a pele, porque coçava muito e era uma doença horrível de pele. Mas mesmo assim, ele cheio de chagas, cheio de feridas, ele continua adorando a esse Deus. E os amigos dele veem toda aquela situação e mesmo assim, ele nunca acha que aquilo era algo que Deus estava dando de ruim para ele, que Deus era mau. Não, ele continuava adorando a Deus. Então Deus fica muito feliz por ver essa atitude de Jó e começa a abençoar a vida dele. Importante falar, quando Jó estava na situação mais difícil, Jó faz uma declaração muito linda. Ele fala que ele conheceu Deus de verdade. Olha que presentão! Mesmo ele estando numa situação muito difícil, muito triste, doente, perdeu os filhos, perdeu o seu rebanho, né, os seus bens, que são as coisas materiais que dá para comprar com dinheiro. Mas além de tudo isso, nessa situação difícil, ele conheceu Deus. Olha só, conhecer Deus de pertinho, não de ouvir falar: Deus é bom, minha mãe fala que Deus é bom, meu pai fala, não, eu sei, eu senti Deus dentro de mim. Então ele conheceu Deus de verdade. E ele ficou muito feliz por conhecer Deus de verdade. E Deus muito feliz porque ele continuou adorando. Então Deus começa a abençoar a vida dele. Ele tem o privilégio de orar pelos amigos dele. E os amigos dele começam a presentear ele com muitas coisas, porque ele tinha perdido tudo. Então Deus vai dando de volta tudo aquilo que ele perdeu. Deus restitui. O que é restitui? Dá de volta, restaura. Então a vida da família de Jó foi toda restaurada. Ele teve mais filhos, ele teve novamente o seu rebanho, a sua casa.
E a Bíblia conta, que nós lemos aquele texto do capítulo 42 de Jó, que ele teve em dobro. Então, mais ainda do que ele tinha antes, Deus deu. Porque Deus se alegrou com o coração de Jó, que mesmo em situação difícil, não deixou de adorar a Deus. E nós precisamos aprender assim. Todos os sentimentos que nós temos, seja tristeza, medo, é nessas situações que Deus quer estar perto da gente. E perceber Deus, conhecer Deus é o que a gente precisa. Então, não fique triste, não fique achando que Deus te abandonou ou abandonou a sua família porque vocês estão passando por um momento difícil ou de tristeza. Deus está aí. Então, aproveite um momento ruim para orar e ver que Deus está aí com você. E Ele vai te abençoar. Jesus, Ele passou por um momento muito difícil no nosso lugar. Ele morreu na cruz por nós, para nós termos esse acesso a Deus. Porque Jesus morreu por nós, nós podemos desfrutar da presença dEle, da companhia dEle, nas nossas orações, na nossa vida, e ainda ter os nossos pecados perdoados. E aí, Ele vai estar conosco todos os dias e ainda nos levar para um céu maravilhoso, um lugar de alegria. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Jó agradece a Deus, e ele agradece a Deus em todas as situações, e nós também. E hoje nós vamos agradecer a Deus. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por todas as situações que nós passamos, momentos difíceis e momentos alegres, mas em todos eles nós te agradecemos porque o Senhor está com a gente, nunca nos deixa em todas as situações. Nos ensina a ser como Jó, nos ensina a estar satisfeitos em tudo, porque em tudo nós temos o Senhor. Fica conosco, abençoa todas as famílias. Em nome de Jesus, amém. Então essa foi a nossa aula aprendendo com Jó. Deus abençoe. Semana que vem a gente vai falar de Esther. Eu amo a história de Esther, não perca, tá bom? Deus abençoe, bom domingo.